Rafael aqui. Eu estou aqui com uma lista com alguns exercícios que vai estar semelhante ao que vai estar na prova de vocês. Eu vou pegar essas questões aqui e vou fazer a resolução. Na avaliação vai estar do mesmo jeito, só que vai ter as opções, né? Do A até o E aqui. Vai ter as fórmulas que vocês precisam, vai estar tudo do mesmo jeito que está aqui. Aqui eu vou pegar essa questão 1, vou fazer a resolução aqui. Aí quem tiver dúvida em relação a essas questões já vai poder tirar. Questão 1 diz assim: o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 4 a uma distância de 200 centímetros da carga equivalente a. Então aqui eu quero saber o valor do campo gerado por essa carga aqui a essa distância. Então eu vou anotar as informações que eu tenho antes de começar a fazer esse cálculo. Então o que eu quero saber? Eu quero saber o campo. Então o campo vai ser o quê? Qual o valor do campo é? Eu tenho informações do quê? Da carga, que é 4, carga Q, está 4,0, mas eu posso deixar só o 4 mesmo. E a distância, que é 200 centímetros, D igual a 200 centímetros. Só que essa distância aqui, como vocês sabem, eu não posso usar em centímetros. Eu tenho que usar em metros. O que eu faço para converter? Eu vou dividir esse valor que está em centímetros por 100. Então eu vou fazer essa divisão aqui, ó, por 100. 200 dividido para 100 vai dar 2 metros. Então eu acho o valor em metros que eu quero. Para eu saber qual dessas fórmulas aqui eu vou usar, se é essa ou se é essa, é só você ver as informações que eu tenho. Eu tenho informação de carga e tenho informação de distância. Então eu tenho que usar a fórmula onde tem carga e distância. O campo é igual ao K, que é a constante, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O campo, eu não tenho o valor do campo, eu vou repetir o E, que vai ser igual o K, essa constante, vocês já sabem, sempre vai ser 9 vezes 10 a 9, que a gente vai considerar aqui sempre que está no vácuo, vezes a carga, que aqui ó, é 4. Tudo isso dividido pelo D, que eu não uso 200 centímetros, eu uso 2 metros, 2 ao quadrado. Então aqui eu montei minha fórmula, certo? E agora eu começo a fazer o cálculo. É igual 9 vezes 10 a 9 vezes 4. Essa parte aqui de cima é notação científica. Eu vou separar, vou fazer a multiplicação só dos dois números. Então, 9 vezes 4, 36. O 10 elevado a 9 eu vou repetir. Se tivesse outro 10 elevado a alguma coisa, eu teria que fazer a soma dos expoentes. Como não tem, eu só vou repetir. Tudo dividido por quem? 2 ao quadrado. Quer dizer, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, ficou 36 vezes 10 a 9, dividido para 4. Separa novamente a notação, faz essa divisão. 36 dividido para 4, então aqui o campo é igual. 36 dividido para 4 vai dar
9 vezes 10. E de novo eu vou fazer aqui o cálculo do expoente. Como aqui em cima é 9, eu vou fazer o de cima menos o de baixo. O de cima é 9, o de baixo não tem anotação, vai ser 0. 9 menos 0, eu vou só repetir o 9 que já estava aqui. Mas para divisão, sempre faça isso, o de cima menos o de baixo, certo? Unidade do campo, N/C. Essa seria a resposta. Certo, pessoal? Vamos para a questão número 2. O ideal é que vocês façam o quê? Vocês pausem o vídeo, tenta resolver a questão, depois volta no vídeo e vê a resolução, certo? Então, a resolução diz assim. A questão diz assim: uma carga elétrica pontiforme com Q, que é a carga de 10, é colocada em um ponto P no vácuo. Fica sujeita a uma força de intensidade 30 newtons. Qual o valor do campo nesse ponto? Então, vamos ver. Vamos anotar informações, né? Como sempre eu faço. Eu tenho informação aqui da carga, que vale aqui, ó, o Q pequeno, 10. Q 10C. É colocado um ponto P, certo? E fica sujeito a uma força. Qual o valor da força? 30 N, 30 newtons. Então vou anotar também aqui, ó, a força. F igual 30 N. Certo? Ele pede o valor do campo nesse ponto. Quer saber aqui o valor do campo. Quero saber qual o valor aqui do E. Então vamos fazer o cálculo. De novo, com os dados que eu tenho, eu vou saber qual das fórmulas aqui eu vou usar. Os dados que eu tenho aqui em Q, que é a carga, e F, que é a força. É só olhar aqui, ó, essa questão que tem justamente isso, a força e a carga, e eu vou conseguir fazer o cálculo. Vamos lá, vamos colocar a fórmula e vamos substituir. E é igual a F dividido pelo Q. E é o campo, eu não tenho valor, então eu vou repetir a letra. E é igual a quem? A F, que vale 30. Então, no lugar do F, eu coloco 30. Dividido por Q, a carga que está sofrendo essa força, que é de 10. Eu coloco 10 no lugar do Q. Pronto, está montado aqui. Veja que é uma questão onde não tem notação científica, então é só fazer uma divisão. 30 dividido para 10. Então, o campo é igual a 3. 3 o que? N/C, que é a unidade do campo. Só isso. Se tivesse notação científica, a gente faria o jogo de sinal com os expoentes. Terceira questão. Pausem o vídeo, depois tentem responder, voltem no vídeo para resolução, certo? Diz assim: a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P é de 3,5 vezes 10 a 8. Aí você vai marcar as informações. Uma carga pontiforme, Qzinho, ó, esse valor, 2 vezes 10 a menos 6. Sempre marca, colocado em um ponto C. Ficará sujeito a uma força elétrica, cuja intensidade é de quanto? Qual o valor? Então, ele quer saber aqui, ó, a força elétrica, o F. Qual o valor dessa força? E eu tenho quais informações na questão? Eu tenho a informação do campo, que é
3,5 vezes 10 a 8, tá vendo? O campo, 3,5, campo que é o E, 3,5 vezes 10 elevado a 8, N/C. E eu tenho também da carga Qzinho, que é 2 vezes 10 a menos 6, C. Certo? E eu vou pegar uma dessas fórmulas para poder resolver. Quais as informações que eu tenho? Tenho informação do E e do Q, e quero saber o F. Veja que essa aqui, ó, que eu vou utilizar. Vamos voltar para a questão. Então, eu vou usar E igual F dividido por Q. Quem é o E? Campo. 3,5 vezes 10 a 8. 3,5 vezes 10 elevado a 8. Que vai ser igual a quem? Ao F. A força. Eu não tenho a força. Então, eu só vou repetir F. Dividido pela carga. Quem é a carga? Está aqui. 2 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar aqui 2 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, eu montei aqui, ó. Fiz a substituição para a gente começar a fazer o cálculo. Desse lado, eu não tenho um cálculo, mas aqui eu tenho F dividido para 2 vezes 10 a menos 6. Só que é uma letra dividindo o número, sendo dividido pelo número. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, passar para onde tem número, que é aqui. Então, eu vou pegar esse número que está dividindo e vou passar o inverso. Se ele estava dividindo, passa multiplicando. Vou manter o número que estava aqui, 3,5 vezes 10 a 8. E esse que estava dividindo, passa multiplicando, vezes 2 vezes 10 a menos 6. O F aqui fica do mesmo lado, igual a F. Vamos separar a notação, né? Separar a notação. Já que tem duas aqui, eu vou ter que fazer uma soma. E vou multiplicar aqui os números que estão acompanhando a notação. 2, 3,5 vai dar 7. 7 vezes 10, eu vou repetir o 10 e vou fazer a soma aqui desses expoentes. 8 mais menos 6. Então, mais com menos, continua menos. 8 menos 6 vai dar 2, positivo. Então, aqui, ó, o expoente que eu uso é 2, igual o F. Então, esse é o valor da força. F é igual a 7 vezes 10 elevado a 2, N, que é Newton. Essa é a resposta. Questão número 4. Pausem o vídeo, tentem responder, depois voltem aqui para a resolução, certo? Questão número 4 diz assim: a uma distância de 4 metros, temos um campo elétrico produzido por uma carga Q, cujo valor é de 32C. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo, constante eletrostática é aquele K, vale 9 vezes 10 a 9, certo? Encontre o valor desse campo. Então, aqui a gente quer saber o valor do campo nessa circunstância, né? E ele tem informações aqui que a gente precisa anotar. Qual é a primeira informação que ele dá? A distância, 4 metros. Então, o D, aqui, ó, D, 4 metros, certo? Esse campo é produzido por uma carga Q, e o valor dessa carga Q é aqui, ó, 32C, certo? E também tem o valor da constante, que mesmo que na questão não viesse dizendo, a gente sempre vai considerar 9 vezes 10 a 9. Então, aqui ele quer saber o campo, a gente tem a distância, tem a carga, tem a constante que sempre vai ser a mesma, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui para poder fazer o cálculo,
certo? Vamos voltar aqui para a questão e colocar o que a gente vai usar. E é igual ao K vezes Q dividido por D ao quadrado. E vamos fazer substituição aqui. Quem é o E? O campo. Eu não tenho informação do campo, então eu vou simplesmente repetir E. É igual ao D, ou ao K, 9 vezes 10 a 9. Eu vou aqui, 9 vezes 10 a 9 no lugar do K. Vezes Q, o Q vale 32. 32, tudo dividido por D, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, certo? Vou continuar. É igual a quem? Uma dica para vocês. Muitas vezes vai vir um número nessa potência aqui que eu vou conseguir dividir outro número aqui em cima para poder simplificar essa questão. Vocês vão ver agora aqui como é que eu vou fazer. Eu vou passar o traço aqui da divisão e vou, ao invés de começar o cálculo na parte de cima, eu vou começar na parte de baixo. 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 4 é 16. O que acontece? Em cima eu tenho quem? 9 vezes 10 a 9 vezes 32. Eu posso simplesmente fazer a divisão antes. Qual que é a divisão? 32 dividido por 16. Por quê? Porque 32 dividido por 16 vai dar 2. Eu posso simplificar isso aqui. Então, se eu fosse fazer o cálculo, eu dividia 16 em cima e 16 embaixo. Seria quem? 9 vezes 10 a 9 e 32 dividido para 16 ia ficar quanto? 2. Então, fiz essa divisão aqui. Ah, professor, não sei fazer assim. Faça normal, então. Multiplica os de cima, depois divide com o número de baixo, tá bom? É igual 9 vezes 2, 18 vezes 10 a 9, aqui que ficou da notação, certo? N/C. Certo, pessoal, vamos para a quinta questão. Essa questão é uma questão fácil, eu acredito que todos vão conseguir fazer, mas pausem o vídeo e tentem responder aí, certo? A questão diz assim: a figura abaixo, essa figura aqui, ó, esse desenhozinho, representa uma carga Q positiva. Ó, onde é o Q? Aqui. Essa carguinha aqui é a carga Q, que vai ser positiva, viu? Vou até sinalizar aqui, ó, positiva. Certo. Em um ponto P, ó, onde é esse ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova aqui. Colocou a carga de prova. Qual será o sentido do vetor campo elétrico em P? Certo? Então, eu tenho uma carga, gera um campo, e nesse ponto P aqui, qual vai ser o sentido do vetor campo? Vetor, lembra que eu falei de vetor? É a setinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto P, qual vai ser o sentido? Eu vou simplesmente olhar a carga. Quando é uma carga positiva, essa carga gera um campo de afastamento. Carga positiva, campo de afastamento. Então, se eu olhar no ponto P, esse campo vai estar se afastando daqui. Vai estar se afastando dessa carga. Então, o sentido aqui será
para a direita, se afastando do campo. Vai ser simplesmente isso. Na prova deve ter algumas opções dizendo se está se aproximando, se está se afastando, se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas aqui vocês vão ver, ó, está indo para a direita, se afastando da carga, esse campo aqui, viu? Simplesmente isso. Esse aqui é o campo que foi gerado aqui por essa carga. É só isso. Se fosse uma carga negativa, a gente teria um campo de aproximação, teria um campo indo em direção à carga, certo? Mas como é positiva, ele está se afastando da carga. Vamos para nossa última questão número 8, que diz assim: pausa o vídeo, responde, depois volta aqui. Uma carga pontiforme Qzinho, tá vendo? Q pequeno, é igual a 2 mu. Lembra disso? Daqui a pouco a gente vai voltar aí para ver o que isso aí significa, para quem não lembra. É colocado em um ponto P do vácuo e fica sujeito a uma força de 10 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Então eu quero saber o campo. Tá bom, quero saber o campo. O campo é o E. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a carga Qzinho, que é 2, essa letrinha aqui que é chamada de mu, e tenho também o valor da força que ela fica sujeita. A força aqui, ó, força elétrica é de 10. F igual a 10 N. Tá bom. Então eu tenho eu quero saber, eu tenho a carga e eu tenho a força. E vocês já sabem qual a fórmula, né? E igual F dividido pelo Q. Tá bom? E é igual a F dividido pelo Q. Quem é o F? F é 10 newtons. Então eu vou repetir aqui o E, porque eu quero saber, né? Vou repetir. O F, eu tenho informação do F, 10 newtons. No lugar do F eu coloco 10, dividido pelo Q, que eu sei o valor também. É 10, é 2 mu, esse sinalzinho aqui. Mas o que esse sinalzinho aqui significa? Ele significa 10 elevado a menos 6. Então eu não coloco simplesmente 2, eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a menos 6. É isso. Tenham atenção nesse sinalzinho, nesse mu aqui, tá certo? Quando vê, significa 10 a menos 6, tá bom? Então vamos para a questão. Notação científica, né? Eu vou separar a notação aqui. Separo a notação e vou fazer a divisão dos números que estão acompanhando. Então o E, o campo vai ser 10 dividido para 2, que é 5. Tem notação, então vou colocar vezes 10. E a divisão. Divisão, vocês lembram que é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Só que aqui vocês estão vendo que não tem expoente aqui. Não tem uma notação aqui. Eu vou considerar que é o quê? Que é 0. Então, o expoente aqui de cima é 0. Menos o de baixo. Quem é o de baixo? Menos 6. Então, ó, menos 6. Veja que eu tenho que colocar esse menos antes, para depois eu colocar o menos do expoente. Por quê? Aqui vai mudar o sinal. Menos com menos vai ficar mais. Então, aqui é 0 mais 6. 0 mais 6 é 6 positivo. 6 positivo. N barra C. N barra C. Esse é o valor do campo. Então, eu, mesmo que só tenha uma notação, na divisão eu não posso apenas repetir a notação. Porque pode acontecer isso aqui, ó.
mudar o sinal, certo? Tenha atenção nisso. Então, quem conseguir fazer todas essas questões, quem conseguiu, quem não conseguiu antes, mas aprendeu como fazer, consegue fazer todas as que vão cair na prova, tá certo?